mim o teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor. Faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir o teu amor. Eu sei que se importas comigo, eu sei que me amas também. É a tua palavra que diz assim: jamais te lançarei fora. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do nosso amado e Senhor Jesus Cristo e Salvador, pedimos ao Senhor Espírito Santo que dirige as palavras, que venha revelar o Espírito da Tua Palavra para que possamos compreender a Tua vontade. Em nome de Jesus, para a glória do Deus Pai. Amém. Estamos aqui. Bom dia. Estamos aqui com a continuação do Seminário do Espírito Santo, parte 2, que tem como título A Regeneração do Homem. O desejo de Deus é regenerar o homem. Por quê e como assim? Desde o primeiro pecado do homem, através de Adão, entrou a morte espiritual na vida de todo ser humano que nasce nesse planeta Terra. E para isso, Jesus veio e morreu na cruz para dar o perdão, para trazer a vida, restaurar a comunhão com Deus. E por meio do Espírito Santo, nós somos regenerados mediante esta palavra e a obediência em aceitar a Jesus como Salvador. Vamos falar aqui de 3 tópicos sobre a regeneração do Espírito Santo na vida do homem. Primeiro tópico: só o Espírito Santo tem poder de transformar o homem. E isso está escrito no Novo Testamento. Servo de Deus Tito, um servo de Deus, que escreveu no capítulo 3, versículo 5, a seguinte palavra: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, somente através da palavra de Deus e do Espírito Santo é que nós somos regenerados e passamos do estado espiritual morto para o estado espiritual vivo. E assim a gente consegue fazer a vontade de Deus, porque em nós habita a força, a vida do próprio Deus por meio do Espírito Santo, nos dando a força de viver a nova vida praticando a palavra de Deus. Porque pelas nossas próprias forças, na velha natureza pecaminosa, ninguém consegue fazer a vontade de Deus. De forma alguma, ninguém consegue fazer a vontade de Deus sem ter um encontro com Deus, sem ter o lavar regenerador do Espírito Santo transformando. Porque a natureza humana, ela tende a fazer as coisas da carne, as coisas que é errado para o pecado. E só com a ajuda do Espírito Santo dentro de nós, transformando o nosso ser, quando a pessoa é nova criatura, aí sim, em Cristo, ela consegue se inclinar para fazer a vontade de Deus. E estamos sendo bem sucinto e objetivo nessa meditação de hoje. E vamos falar do segundo tópico: o Espírito Santo faz gerar
a natureza divina, a qual somente por ela temos acesso garantido ao reino dos céus. Somente com a natureza de Deus é que nós podemos entrar nos céus. A natureza pecaminosa de forma alguma entra no céu, porque no céu não entra pecado. No céu não entra nada que diz respeito à velha natureza, a natureza pecaminosa. E Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, falou isso para um religioso. Ao perigo de ser religioso, de não ter um novo nascimento, de não conhecer a verdade de Deus, de não ser transformado para a natureza espiritual. O nome desse homem que no tempo em que Jesus estava aqui na terra, e ele quis saber, o bom é isso, quando a pessoa tem interesse e quer saber. Ele era um religioso, mas ele sabia que Jesus era uma pessoa diferente que falava a palavra de Deus. Mas por que, Neto? Porque ele vivia, havia unção. A diferença de quem serve a Deus é essa. Na vida daquela pessoa que pratica, você percebe a vida manifestada na vida daquela pessoa. Como assim? Pelos frutos, pela prática. Quando a pessoa pratica, a própria vida do Espírito Santo se manifesta em aquela pessoa, em transmitir vida. Por quê? Porque ela vive a própria prática da palavra. E Jesus pregava com autoridade e vida, porque ele vivia a própria palavra. Então, o Espírito de vida, o Espírito Santo, transmite vida na vida daquele que serve a Deus quando ele pratica. Você pode estar anos e anos dizer que crê em Deus e até mesmo estar dentro de uma igreja, mas se você não pratica, se você não nasceu de Deus, você é um mero religioso. E aquele homem era isso, conhecia as palavras, as escrituras, mas não era nascido de Deus, não tinha a vida espiritual dentro dele. E Jesus falou o seguinte para ele, em João capítulo 3, versículo 3 e versículo 5. Jesus disse assim para Nicodemos: na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E o versículo 5 diz o seguinte: quem não nascer da água, a água é a palavra, desejar ardentemente obedecer, assumir a obediência com o coração puro e sincero. Aí nasce da água e do Espírito é o lavar, regenerador, transformador, regenerando criando uma nova vida espiritual, a vida da vontade do coração de Deus embutido, contido naquela pessoa através do Espírito Santo. É isso que faz a pessoa realmente ser diferente aqui na Terra. E já estamos finalizando. O tópico 3 diz o seguinte: somente o regenerado pelo Espírito Santo tem a capacidade de vencer a si mesmo. Olha só, a capacidade de vencer a si mesmo, porque pela nossa natureza a gente não consegue vencer as inclinações da carne, a inclinação do pecado, porque nós não temos poder para dominar o pecado, mas quando o Espírito Santo está dentro de nós, a gente é nascido de Deus, regenerado pelo Espírito Santo, aí essa força dentro de nós consegue vencer o pecado e o mundo e a si mesmo, mas desde que então viva no Espírito, submisso a quando o Espírito Santo falar, olha,
toma cuidado, isso aí é errado, vai levar para a morte. O Espírito Santo, ele avisa, mas você tem o livre-arbítrio. Mas quem é temente a Deus vai dar a voz, vai dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Então, vamos ler agora sobre essa pessoa que é regenerada pelo Espírito Santo e que vence a si mesmo e o mundo. Está escrito na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 5, versículo 4. Este livro fica próximo ao Apocalipse. Você que está começando a ler a Bíblia, é uma pessoa que está começando a querer saber as coisas de Deus e não sabe bem onde se situa cada livro. Então você vai no índice, logo no início da Bíblia, e tem as páginas onde está cada livro. Mas esse é próximo ao Apocalipse, que diz assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a palavra de Deus não deixa margem de dúvida. Todo aquele, só aquele que é nascido de Deus, ele vence a si mesmo, o mundo, as dificuldades. Por quê? Porque nele está a semente de Deus. A semente de Deus estando dentro de nós e a gente conservando ela, não dá outra. Você vai se inclinar para as coisas de Deus e vem as dificuldades e a força do Espírito Santo que está dentro de você. O temor de Deus faz você se inclinar para as coisas de Deus e se desviar daquilo que é das coisas que desagradam a Deus. E para concluir, nós vamos fazer uma reflexão aqui, que nós anotamos aqui e teremos essa anotação daqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa Bíblia aqui, que é de estudo bíblico, aí tem o comentador do estudo sobre a regeneração, ele escreveu as seguintes palavras que eu achei muito importante e anotei aqui, que diz o seguinte: a regeneração é o dom da graça de Deus, é a obra imediata, sobrenatural do Espírito Santo realizar em nós. Seu efeito é fazer com que nós, da morte espiritual, passemos à vida espiritual. Muda a disposição de nossa alma, inclinando nossos corações para Deus. Maravilhoso, né? Deus abençoe. Ficamos por aqui. E que o Espírito Santo ilumine mais e mais o discernimento da verdade de Deus, a luz de Deus. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo, vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio